A paz do Senhor Jesus. Vamos falar um pouco sobre a aparição de Jesus junto ao mar de Tiberíades, onde ele aparece para Pedro, Tomé e Natanael. Estava Pedro com os seus amigos e a passagem está em João, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 3, que disse assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Então disseram eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E aqui diz que eles pescaram a noite toda. Como nós sabemos, eles eram pescadores, eram acostumados a pescar, e aquela noite eles passaram a noite toda pescando, e a Bíblia relata que eles não conseguiram pegar nada. Mesmo sendo pescadores experientes, tentaram a noite toda e não pegaram nada. E essa parte, ela me faz lembrar que às vezes nós estamos fazendo como eles fizeram. Nós tentamos o tempo todo, mas isso não nos gera nenhum resultado. Nós não conseguimos alcançar a nossa bênção, porque nós estamos tentando de nós mesmos. Eu cresci, nasci no berço evangélico, e toda a vida eu trabalhei e fiz alguma coisa na obra de Deus. Eu sempre tive cargo dentro da igreja, eu sempre gostei muito de louvar, eu sempre, assim, compreendi que o Senhor tinha um propósito diferente na minha vida e que eu havia nascido para fazer algo para Deus, mas às vezes a gente quer pular algumas etapas e a gente chega em um ponto onde você se questiona se o que você está fazendo é o que realmente Deus te trouxe para fazer, é realmente o propósito de Deus na sua vida. E apesar de eu estar sempre na frente do trabalho, eu estar sempre fazendo obra de Deus, isso por um tempo parecia bom, era o suficiente estar fazendo da maneira que eu estava fazendo, mas do ano passado para cá, Deus tem me feito perceber que é hora de eu viver algo novo diante da presença dele. E às vezes a gente não entende que a gente tem que passar por esta noite lutando, assim como eles passaram a noite toda tentando. E esse processo que a gente precisa passar é para quando a gente receber a bênção, a gente compreender que aquilo realmente foi Deus na nossa vida. Versículo 4 diz assim: E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram Jesus. Disseram-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes.
Aqui fala que eles não conheceram. Depois de ter pescado a noite toda, já estavam cansados, estavam exaustos. O dia estava a amanhecer. Percebe-se que há alguém na praia, pois eles não estavam muito longe da praia, estavam próximos, mas não sabem que é Jesus. E às vezes, nós estamos tão afadigados, tão cansados de tanta luta, e na escuridão dos nossos problemas, a gente não consegue perceber que Jesus está logo ali adiante e que todas as bênçãos, tudo aquilo que nós precisamos, Ele tem para nos dar. Eles olham e não reconhecem Jesus. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que, apesar deles terem feito tudo e ter passado a noite toda pescando e não conseguido nada, quando Jesus fala para eles, joga do outro lado, que lá vocês vão ter. A Bíblia não fala que eles relutaram. Se fosse a gente, ia falar, mas eu tentei a noite toda. Não adianta. Tenho certeza que muitos falariam, não sabe do que está falando, porque se nós passamos a noite toda tentando e não conseguimos, por que vamos conseguir agora só de jogar do outro lado? Mas eles não questionaram e só obedeceram. Quando jogaram a rede, a Bíblia fala que os peixes foram tantos que não podiam tirar. E o versículo 7 é outro versículo que chama muito a atenção, que diz assim, que um dos discípulos, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Quando eles perceberam que jogaram a rede e aquela rede foi cheia com aqueles peixes, eles não tiveram dúvidas, mesmo não conhecendo de longe, mas eles não tiveram dúvidas de que era Jesus. Quantas vezes nós recebemos bênçãos, a gente passa por tanta dificuldade, a gente luta, a gente ora, a gente implora. A gente passa esse processo de pescar a noite toda na escuridão, talvez no mar revolto. E quando o Senhor nos abençoa, a gente esquece que aquilo foi Jesus, foi Deus que fez na nossa vida. A gente não percebe, acha que foi sorte, foi mérito do próprio esforço. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para poder compreender e ver o agir de Deus a cada segundo nas nossas vidas. Precisamos ser mais gratos por tudo que o Senhor tem feito. Parar de tirar o mérito que não é nosso. Parar de tirar o mérito que é de Deus para nós. Reconhecer que tudo que nós temos, que nós somos, tudo que conseguimos até hoje, o motivo de estarmos de pé, o motivo de estarmos respirando, todas as nossas bênçãos foi porque o Senhor Jesus teve misericórdia das nossas vidas. É Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos tira das aflições. E devemos lembrar que quando Jesus está por perto, quando ouvimos a voz de Deus,
e obedecemos a sua voz, o Senhor nos abençoa. Aqui fala que eles não reconheceram Jesus. Seria muito fácil, né? Ah, não, é Jesus. Então vou obedecer porque é Jesus. Porque hoje em dia é tudo pela aparência. Ah, mas eu vou fazer porque o chefe está por perto, tem que fazer uma moral. Porque o fulano que tem um status. E mesmo eles não reconhecendo Jesus, eles ouviram a voz. Mas o diferencial está que quando eles viram que o milagre aconteceu, mesmo não reconhecendo que era Jesus, eles tiveram convicção de que o único que tinha poder para fazer aquilo era Jesus. E eles não pensaram, nossa, que sorte! Nossa, deve ser um pescador que compreende mais do que nós. Eles não tiraram de Jesus o mérito que era só dele. Eles não deixaram de reconhecer o que o Senhor tinha feito na vida deles. Que eu e você venha compreender, reconhecer, estar com nossos olhos abertos, para podermos ver as maravilhas que o Senhor faz ao nosso meio. Quando nós começarmos a compreender mais estas coisas, nós aprenderemos a ser mais gratos a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Nós passaremos a crer mais, nós teremos mais fé, nós seremos mais fortalecidos diante da presença do Senhor, porque o Senhor faz coisas grandiosas em nossa vida a todos os momentos. Todos os dias nós temos milhões de motivos para agradecer a Deus. Todos os dias nós temos milhões de motivos para dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, eu sei que eu não sou merecedor, eu sei que eu não sou digno, mas eu reconheço que se eu estou até aqui foi o Senhor quem permitiu. Eu reconheço todas as coisas boas que o Senhor tem feito na minha vida. Eu reconheço que mesmo as provas e as dificuldades são bênçãos do Senhor para a minha vida, porque o Senhor quer trabalhar através de tudo isso na minha vida para o meu melhor, para aperfeiçoamento da minha pessoa em Cristo. No versículo 8 ele diz assim: e os outros discípulos foram com barcos, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Quando nós somos obedientes à voz do Senhor, quando o Senhor nos manda fazer algo, Ele nos abençoa de uma maneira tão tremenda que nós nos enchemos. Aquela rede que antes estava vazia, agora está cheia. Não importa se você passou, quantos anos da sua vida você passou lutando, você passou tentando fazer algo. Se o Senhor Jesus está falando para você agora, para você fazer novamente, ouve a voz do Senhor e recomece. Ah, mas eu já tentei tanto, eu já fiz isso outras vezes. Mas antes você fez por você e agora você irá fazer, porque é o Senhor Jesus quem está te mandando fazer. E quando o Senhor manda você fazer algo, quando é o Senhor que está no controle, Ele sabe o que está fazendo e a sua rede de vazia passa a estar cheia. Se a sua despensa estava vazia, ela vai passar a estar cheia. Se você estava doente, você vai sair curado. Se você precisa de libertação, o Senhor pode libertar. Cheio quer dizer completo, preenchido. E é isso que o Senhor faz nas nossas vidas quando nós ouvimos a sua voz e a voz do Espírito Santo de Deus. Ele nos completa, nos preenche diante da sua presença.
Então ouça a voz do Espírito Santo que diz a você: levante-se e tente mais uma vez, porque agora o Senhor estará contigo e o Senhor irá te abençoar de forma abundante. Versículo 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazeis dos peixes que agora apanhaste. Quando chegaram ali, Jesus já havia acendido o fogo, já tinha comida para eles. Jesus, ele pode todas as coisas. Ele podia tão somente ter falado para Pedro e os discípulos, os outros discípulos: vem, vamos comer. E pedir para os peixes virem. Que os peixes iriam. Da mesma maneira, na nossa vida, o Senhor pode apenas olhar para um problema que você tem e ordenar que ele se acabe, que ele vai se acabar. Mas muitas das vezes nós precisamos passar por este processo. O Senhor podia ter falado para eles se sentarem, que ali já tinha comida, e não precisariam jogar a rede. Poderiam colocar o seu barco na beirada da praia e Deus podia ordenar aos peixes. Jesus poderia ordenar aos peixes: agora peixes, vem para dentro do barco. Mas Jesus queria testar a sua obediência e queria mostrar a eles a grandeza do seu poder, a recompensa para aqueles que ouvem a voz do Senhor. Às vezes nós passamos por coisas que não compreendemos, mas o Senhor precisa nos usar nesta fase da nossa vida para aumentar a nossa fé. Porque nós só sabemos que uma coisa é bom porque nós comparamos com algo ruim. Nós só sabemos que uma coisa é quente porque comparamos com algo frio. Sabemos que uma coisa é alto porque comparamos com algo baixo. E nós só sabemos o valor da vitória quando nós passamos pela dificuldade da luta. Assim é para a gente reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida. Que o Senhor nos permite passar por todas essas dificuldades para testar a nossa fé, a nossa obediência, para ver se nós vamos reconhecer que aquilo que está acontecendo ao nosso redor é o agir de Deus nas nossas vidas. Se nós seremos gratos em todos os momentos, se nós iremos murmurar e dizer: eu já tentei tantas vezes e não deu certo, por que eu vou tentar agora? Ou se nós vamos apenas ouvir e obedecer à voz de Deus. Uma coisa que me chama a atenção, estava ali, Jesus já tinha peixe e pão. E Jesus disse a eles: olha, trazei agora os peixes que apanhastes. E Jesus disse: vinde e comei. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo eles que era o Senhor.
Onde Jesus está, tem fartura, tem abundância. A Bíblia fala que aquele que tem Jesus não sente fome nem sede, porque o Senhor é água viva, Ele é o pão que alimenta nossas almas. Então tudo que nós precisamos fazer é ficar próximos de Jesus, sermos obedientes e fiéis a Ele, porque é Ele quem nos sustenta todos os dias, é Ele quem nos capacita. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. Como é bom ser amigo de Jesus. Aqueles 3 participaram de algo grandioso, tiveram uma experiência especial com o Senhor, porque foi como uma recompensa pela sua obediência, porque ouviram a voz do Mestre. Que nós possamos ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações. Levante-se e tente mais uma vez. Se a sua vitória não chegou ainda, é porque o dia ainda não está clareando. Ainda não é a hora, falta mais um pouquinho, está quase a clarear. Se você ainda está nesse processo da noite, tentando e tentando e tentando, sem ver resultados, acalma teu coração, que logo, logo o dia vai clarear, e você vai ver Jesus ali te oferecendo uma saída. Esteja atenta à voz do Senhor falando ao teu coração, orientando você, para que você possa assim receber a sua bênção, a sua vitória, para a honra e glória do nome do Senhor. E quando o Senhor toma a frente da situação, Ele nos abençoa de forma tremenda, abundante, que preenche toda a nossa vida, sem que haja mais espaço para o vazio que antes tinha. Que Deus abençoe sua vida, que você continue seguindo a Deus, ouvindo o que o Espírito Santo, que o Senhor tem a falar ao teu coração.